Boa noite a todos. Hoje eu queria fugir só um pouquinho da horta. Eu vi as meninas apresentando a horta aí, coisa incrível, coisa linda, achei lindo. Então, quis trazer algo mais clínico, mais voltado à realidade de todos nós aqui e tentar passar alguma coisa para vocês hoje. Essa aula, geralmente eu faço ela com vários casos clínicos, com várias radiografias, e ela faz parte da aula do planejamento ortodôntico, tá certo? Basicamente, ela é de uma dúvida clínica que eu escuto basicamente todo dia, de vários colegas dizendo que os dentes cisos nasceram e empurraram os outros dentes. Mas será que isso é verdade, tá? Até os próprios pacientes, eles chegam no meu consultório e dizem, meu dente do siso nasceu, mexeu tudo, bagunçou tudo, tá? Então, será que isso é verdade? Será que existe uma conexão entre o apinhamento e o dente do siso? Então, o dente do siso, eles são os dentes mais externos da dentição e começam a surgir aos 16 anos. No entanto, a maioria dos pacientes, esses dentes não tem espaço suficiente e permanecem no osso ou erupcionam apenas parcialmente, tá? E o apinhamento dentário mais frequente é esse apinhamento dentário inferior, também ocorre na maioria dos pacientes, tá? Então, estudos a longo prazo mostram que o apinhamento de dentes anteriores e inferiores progride gradualmente ao longo da vida. E que estudos são esses? Tá? Esse estudo aqui ele é um estudo de follow-up de mais de 40 anos, feito na Suíça, e ele tem um grupo inicial de 35 indivíduos, 22 homens e 3 mulheres, e foram estudados pelos modelos de gesso, e em 40 anos eles viram esses pacientes a cada 10 anos. Dos 35 só sobrou 12 depois de 40 anos, e foram pacientes submetidos a tratamentos odontológicos. E foi descoberto o quê? Que esses apinhamentos, eles aparecem tanto em pessoas que têm os dentes frontais retos, quanto em pessoas que não possuem os dentes do siso. Então, eles aparecem independente da pessoa possuir o dente do siso ou não, tá? E esse estudo aqui no Brasil, feito pela professora Daniela Garibe e professor Janson, em memória, que também fez o mesmo estudo no Brasil com um follow-up de 40 anos, tá? Alterações maturacionais da oclusão normal, um acompanhamento de 40 anos. E eles fizeram com mais pessoas, com 82 pessoas, tá? Incluindo no final ainda 22 indivíduos, depois de 40 anos. E descobriu também aqui no final que não houve alteração na alvejete. E na conclusão você vai ver que os indivíduos com oclusão normal apresentaram alterações no tamanho e alinhamento dos dentes, sobremordido nas junções do arco da adolescência ao final da vida adulta. Então ele descobriu que a gente tem mudança dos dentes, da posição dos dentes durante toda a nossa vida. Aí agora, já que a gente já sabe que o apinhamento tardio acontece tanto tendo os dentes do siso ou não, a outra pergunta que nos vem a fazer é o quê? Mas provavelmente quem tem o dente do siso vai ter esse apinhamento pior, tá? Então, muitos estudos foram realizados para responder a esta pergunta também. Esse é o principal estudo na Universidade de Washington, que ele fez um estudo em 1990 e que mostrou a longo prazo antigos pacientes ortodônticos com e sem extrações de dentes do siso apresentam o mesmo grau de apinhamento na região anteroinferior. Um estudo de 97 pacientes. Esse outro estudo também, que 5 anos após a conclusão do tratamento ortodôntico, esses pacientes, aquele com dentes cisos não removidos, tinham apenas 1 milímetro a mais no apinhamento de dentes inferiores do que os pacientes com dentes do siso extraídos. Então, por que o apinhamento progride se os dentes do siso não tem nada a ver com isso, tá? Então, estudos de longo prazo mostram que os dentes inferiores tendem a avançar gradualmente ao longo da vida. Isso leva a uma diminuição entre os caninos inferiores que leva ao aparecimento de apinhamento. E este processo nada tem a ver com a ausência do dente ciso ou não. Esse estudo aqui do Peter Bucheng, ele mostrou que mais de 15 anos após o tratamento, os dentes inferiores avançam por uma média de 1,7 milímetros, que leva a uma diminuição da distância técnica de 1,4. Ou seja, o que é que ele descobriu? Que o dente inferior, principalmente os inferiores, eles é igual um guarda-chuva. Eles vão mudar de posição, independente que você use contenção, independente que você faça acompanhamento. Por quê? Porque o centro de resistência do dente, ele muda de posição de acordo com o longo dos anos, porque vai havendo desgaste dentário, vai havendo perda de tonicidade labial, vai tendo diminuição do periodonto. Então, tudo isso causa o apinhamento, não é o dente do siso, tá? Então, por que às vezes é necessária a remoção do dente do siso? Então, geralmente o que acontece é o seguinte: um dos problemas mais comuns que os dentes do siso não erupcionais podem causar
é a perda das raízes dos dentes vizinhos, segundos molares. E com que frequência isso acontece? Bom, então, a perda da raiz do segundo molar ocorreu em 14% dos casos na maxila e 33% na mandíbula. Foram estudados 320 dentes dos sisos não erupcionados. Ou seja, ele geralmente a gente tem que indicar a extração dele quando ele causa problema aos dentes circunvizinhos, não porque vai apinhar. Então, a gente tem que entender os motivos corretos para explicar aos pacientes de forma honesta e sincera o que realmente acontece, tá? Esse estudo aqui de 2023 na Turquia foi bem mais grave, né? A perda de raiz foi mais comum em 54% dos casos. Foram estudados 381 casos de dentes de sisos inferiores não irrompidos. Ou seja, metade deles causou problemas nos segundos molares inferiores. E a segunda situação para extração é a situação ortodôntica que nós precisamos fazer de distalização de dentes para correção de classe 2 com mini implantes, por exemplo. E vamos lá, nesse white paper da Associação Americana de Cirurgiões Bucomaxilofaciais, os dentes dos sisos associados a patologias ou com risco de causar patologia devem ser removidos. Na ausência de patologia ou risco de sua ocorrência, apenas a observação clínica e radiográfica é necessária. Tá? Então, isso aqui também é uma leitura recomendada do Dr. Rinchuz, a sabedoria por trás da extração de terceiros molares. Ou seja, nós não precisamos indicar extrações de terceiros molares à torta e à direita, tá bom? Só em certas ocasiões. Então, levem essa mensagem para casa, os sisos nem sempre causam problemas, apinhamento é natural, é multifatorial. Extrair apenas se indicado e consultas regulares são fundamentais, tá? Geralmente eu faço um co-root com os alunos. Aqui não vai dar para fazer muita coisa, porque a gente basicamente não tem muito tempo. Se vocês puderem participar um pouquinho aqui. Mas geralmente eu mostro casos clínicos que seriam importantes ou não fazer essa remoção, tá certo? E eu trouxe alguns para vocês, aí são só 4, bem ligeirinho, sim ou não, rapidinho a gente responde. Ninguém vai entrar, nossa. Obrigado. É chorar. Não acredito, não. Vou iniciar, tá, pessoal? Não, peraí. Olha, eu tentei não falar de orto, viu, vixe, orto? Eu tentei, tá? Eu tentei, eu juro. Eu tentei sair, vocês fizeram apresentações tão legais de horta, eu disse, não tenho mais nem o que falar não, vou inventar outra coisa aqui. Bom, vamos lá. Eita, terceiro molar. 3, 2, 1. Então, pessoal, basicamente esse paciente... Eita, não apareceu as imagens? Aparece depois. Tá. Esse paciente apareceu no consultório e você indicaria que sonotite dos terceiros molares dele? Tá, ele está assintomático, ele não sente dor, não tem cárie. Estão estáveis, estão nascendo em oclusão. E tem espaço. Posso avançar aqui? Eita. Valeu, Isabela. Então, basicamente, esse outro paciente sem sintomatologia, já com 20 anos também, com exodontia do 48. Eu não sei se dá para ver bem aí. Exatamente. Vou avançar aqui. Eita, vixe, orto. A Isabela tá lá. Vamos lá, paciente de 40 anos, sem sintomatologia, procurando reabilitação. Você faria exodontia desse terceiro molar? Lá o 38, lá. Então, antes de todo mundo terminar de responder, eu vou responder, tá? Então, basicamente, esse 38 ele não poderia ser extraído. Geralmente eu mostro na aula casos que a gente pode fazer a mesialização do molar para evitar um implante. Então a ideia é basicamente essa, tá?
Isabela. Então, só mais um, tá? Agora do 38 e 48. Paciente com 15 anos de idade. Aí não... Então, a ideia é justamente essa, mostrar alguns casos do plano de tratamento ortodôntico, mostrar aos alunos quando eles vão indicar logo a extração, quando eles vão indicar depois, e quando é muito necessário ou não, tá? Então, ele nem sempre é inimigo. Então, Não faria nesse caso aí? Eu faria sim. Ah, sim. Com certeza eu faria. Eu só não faria no caso da reabilitação, acho que é o único não que tem aí nessa aula. Mas, geralmente, quando eu faço essa aula, eu coloco uns 30 casos, aí coloco todas as fotos dos pacientes e tal. Então, fica um negócio mais explicado, porque eu dou essa aula na aula de planejamento ortodôntico. Tá? E uma das etapas, geralmente, é o CIS. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Era isso, viu? Agradeço. Tá. Tem quem ganhou também. Olha, eu tentei fugir da horta, eu tentei. Mas é o que eu sei um pouquinho só aí. Parabéns, Isabela.